Fala galera, começando mais um CDD Talk Show. Esse foi pedido, esse foi muito pedido. E conseguimos marcar um horário com o grande Renato Antunes, que eu não sei se é meu parente ou não, já descobriu durante o podcast. Renato, muito obrigado pela disponibilidade, a correria tá gigante, eu imagino. E você tá aqui pra bater um papo, porque, cara, você foi muito pedido pela torcida do Rio Branco, tá? Muita gente pedindo você pra falar, tirar dúvida. Cara, assim, fico muito feliz de a gente ter conseguido. E vamos falar do Rio Branco, falar do futebol capixaba, futuro e tudo mais. Muito obrigado mesmo. Pô, eu que agradeço o convite, um prazer, eu acompanho o trabalho de vocês, acho super legal. A gente não tinha conseguido ainda, por conta de agenda, estar aqui, mas é um prazer falar com você e tentar tirar um pouco das dúvidas da torcida, que eu sei que são muitas. Está disponível aí para tentar sanar o máximo que puder, algumas coisas talvez eu não possa ainda, né? Mas ao longo do tempo as pessoas vão descobrindo, a torcida vai descobrindo o que tem que fazer. Pô, cara, fico muito feliz. Porque é uma das ideias nessa reta final de ano, igual a gente já trouxe o Luciano do Vitória, é exatamente falar do futuro. Falar do ano que vem, falar das prospecções, tanto do Rio Branco, do Certo, todo mundo. Tem uma pena, um comentário que a gente teve. Tentamos gravar com o Gracelli do Porto e com o Ervini, mas nesse dia a gente teve um probleminha técnico e a gente não conseguiu gravar. Aí fica aí também, tô até com o copo do Serra aqui também. Mesmo Serra e Rio Branco, né? Não foi uma boa escolha do copo, mas tudo bem. Então a gente pensando já no ano que vem, essas análises e tudo mais, questão de campeonato e tudo que a gente vai falar aqui no podcast, além, claro, também de contar boas histórias. E essas histórias têm patrocínio, né? Vistec, Serviço Tecnologia, patrocínio da Vistec, então a propaganda dela vem agora. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. O site da Vistec também tá na descrição do vídeo. Pocarbet, o jeito capixaba de você torcer e se divertir, o link na descrição para você poder apostar. E também fique de olho lá no nosso Instagram, que de vez em quando sai alguns cupons de bônus lá para você. Beleza? Baú do Cabeleira, onde você encontra todas as camisas de todos os times do futebol capixaba, e não só do futebol capixaba, e também de vários clubes do Brasil afora. Siga o Baú do Cabeleiro, o link do Instagram tá na descrição. Churrascaria Estância Gaúcha, Linhares, Teixeira de Freitas e Eunápolis. E você que quer ajudar o CDD Talk Show e não sabe como, o Pix está passando na tela, faça sua doação que vai ser muito bem-vinda. Renato, vamos começar, cara, assim, uma grande dúvida minha mesmo particular. Como é que surgiu essa história de adquirir a SAF do Rio Branco? Eu sei que teve outras tratativas, a gente fala isso mais futuramente. Mas como é que foi essa negociação do Rio Branco com vocês, o interesse, né? Até mesmo falar um pouco da sua carreira, porque quando chegou a notícia que vocês compraram a SAF do Rio Branco, já era algo bem consolidado no mundo dos negócios. Confesso que eu não conhecia muito. E eu fui atrás e vi as empresas americanas, os negócios da Zait também. Então, fala um pouco também do Renato, né? Nessa questão dos negócios, o business, né? Show. Acho que assim, a origem, né? A origem desse movimento vem muito da nossa paixão, né? Uma paixão particular de algum momento estar envolvido com futebol. Enfim, o futebol faz parte da minha vida, assim, a vida inteira. Eu tentei ser jogador, vi muito rápido que não era minha, fiz essa boa escolha. Como torcedor, sempre acompanhei. E a gente, cara, eu venho de uma indústria diferente, a indústria de tecnologia. A gente fundou duas empresas, duas startups aqui no Espírito Santo. Uma chamada Zait, que foi a primeira loja autônoma da América Latina, uma das primeiras no mundo. E a Chip, que era um delivery, né, concorrente do iFood, enfim, faz mais ou menos esse mesmo serviço. E em 2019 a gente vendeu as duas empresas para o grupo Sapori, que é um grupo de alimentação corporativa, é um grupo bem grande. E aí, em 2021, fez um novo movimento de venda da Chip para o grupo Americanas, né, lojas americanas, e hoje ela se chama Americanas Delivery. E aí, quando a gente fez a saída, né, definitiva das empresas, eu peguei esse sonho, né, que estava guardado na gaveta, que eu imaginei que fosse acontecer mais para frente, chamei meu sócio e falei, cara, eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui no Espírito Santo, e sempre foi uma premissa de que fosse no Espírito Santo. Mas eu não sei ainda se é um negócio, a gente precisa estudar isso para ver se é um negócio, para de pé. Apesar de ter muita paixão, era muito importante que fosse um negócio sustentável. Então a primeira coisa que a gente fez, a gente foi lá,
trouxe uma assessoria, né, que é a Matix Capital, que ela fez 2 dos principais movimentos do Brasil, que foi Botafogo e Vasco. Eles assessoraram o John Textor na compra do Botafogo e a 777 na compra do Vasco. E aí a gente trouxe eles, estudou o mercado, estudou os clubes que a gente tinha interesse, estudou a federação, né? A gente foi lá na federação, Gustavo Vieira, apresentei, a gente bateu um papo, falou, pô, acho que a gente tem um cenário fértil aqui no Espírito Santo, a gente entende que é um negócio, agora vamos estudar mais a fundo os clubes. Aí, enfim, tiveram conversas com outros clubes, mas era o objetivo mesmo que a gente estudasse, entendesse quais eram os melhores alvos, quais eram as melhores oportunidades e onde a gente se encaixava, né? Era muito importante ter um fit cultural também, porque a associação ela se mantém, né? A associação ela se mantém viva e ela sempre vai se manter viva, continua com eleição presidencial a cada 3 anos, nós somos sócios, né? Então era muito importante a gente ter esse alinhamento. Então o Rio Branco ele veio muito nessa linha de alinhamento cultural, é um clube, né, muito grande, né? Maior torcida, maior vencedor. Então, pra gente era um clube que, apesar, né, de ter seus problemas como todos os outros, né, naturalmente, ele é um clube muito leve, onde a gente consegue pensar no futuro do clube. Então a gente pensa pouco no passado, né, porque tem poucos problemas, e a gente consegue construir, né? Por um lado, é uma dificuldade porque a gente tem que construir tudo, por outro lado é uma página em branco, onde a gente pode fazer as coisas do nosso jeito. É um projeto de longo prazo, isso é muito importante todo mundo entender, né? A diretoria, a gente está muito alinhado com isso, mas a torcida também entender que apesar de a gente estar fazendo alguns movimentos que talvez não esperassem para esse momento, é um projeto de longo prazo, e naturalmente o sucesso esportivo faz parte do sucesso desse projeto, mas que vai levar tempo, a gente precisa da torcida, precisa que frequentem os jogos, que virem sócio, que compre as camisas, enfim, que continue fazendo, ajudando o clube, porque ele ainda precisa, né, para ele ser sustentável, a gente precisa muito que a torcida participe desse movimento. Então, essa é mais ou menos a origem, né, dessa história, que começou lá em novembro do ano passado, então já tem quase um ano, tem literalmente um ano, né, já estamos em novembro, então tem um ano que começou esse projeto e agora a gente está finalizando aí as conversas. Sim, e até falando mesmo desse estudo, cara, quais foram, eu sempre sou um pouco pessimista, mas eu até falo com isso, quais foram os pontos fracos que vocês observaram do futebol capixaba? Porque muitas vezes me falaram desse estudo, tipo, várias empresas de marketing, a gente estudou o mercado, a gente vai nas empresas, mostra o projeto, mas elas não se interessam. Então, o futebol capixaba tem um ponto fraco, tem vários pontos fracos no caso. Quais foram que vocês observaram e também os pontos positivos? Talvez essa questão adormecida, né, que eu acho que é o principal. Eu acho que a principal dificuldade do futebol capixaba é de credibilidade, né? Eu acho que quando a gente conversa com as empresas, quando a gente conversou e conversa com o investidor, ou enfim, quando a gente conversou com a Matiz, com todo mundo que a gente conversou nesse último ano, tem um ponto muito claro de falta de credibilidade, as pessoas não acreditam ou não acreditavam que era capaz de ter sucesso esportivo no Espírito Santo e sucesso financeiro, né? Porque as coisas estão atreladas. O negócio principal de um clube de futebol é o futebol, então ela está muito atrelada ao sucesso esportivo. Então essa perda de credibilidade, o que ela fez? Ela fez com que os patrocinadores ou se afastassem, ou quando eles entravam, eles pagavam muito pouco, e aí você tem que ter uma virada, né? Uma virada de chave muito grande e muito agressiva. E é difícil de convencer as pessoas porque elas estão há 30, 40 anos, elas abandonaram, né? Tanto as torcidas, né? A gente vê que a média de público é muito baixa, quanto as empresas que apoiam e são a principal fonte de receita de um clube nesse momento, né? No momento de clubes que jogam até a Série D, a receita comercial, que é o patrocinador, ele é uma das principais receitas. Então, se você não tem credibilidade com o mercado, você tem muita dificuldade. Então, acho que a principal dificuldade que a gente enfrentou e vai enfrentar é essa reconstrução, não do Rio Branco, mas do futebol capixaba, porque as receitas são muito baixas. E como você fala de um clube de futebol que os custos são muito altos, a receita é muito baixa, então você tem que ter um aporte muito significativo e uma aposta de longo prazo. Então, se você não conseguir alinhar essa balança, afasta muito o investidor. Agora, a lei da SAF ela traz um pouco mais de segurança jurídica, né? Ela traz um pouco mais de credibilidade, né? Para a gente conseguir recuperar essa lacuna. Então, a gente entende que essa é a principal dificuldade. Agora,
quando a gente fala de vantagens, né, o que a gente enxergou e o que a gente tem mostrado para o mercado, é que o Espírito Santo talvez seja a maior oportunidade do Brasil de crescimento. Né? Quando a gente olha onde o futebol capixaba está e onde ele deveria estar em comparação com estados com economias parecidas, o Espírito Santo é a maior oportunidade ou uma das maiores oportunidades. A gente tem o 11º, 12º PIB do Brasil e o investimento de futebol próximo do último PIB. Então tem uma grande oportunidade ali de crescimento. O Espírito Santo é um estado estrategicamente bem localizado, né? A gente está no meio do centro do futebol, né? No Sudeste, agora próximo da Bahia, né? Com o Grupo City, que é o nosso vizinho. Então a logística é muito facilitada, a qualidade de vida é muito alta e o custo de vida é baixo comparado com grandes centros. Então quando você começa a pesar, né? Colocar isso tudo na balança, você vê que o Espírito Santo é uma grande oportunidade. Então foi um pouco disso que a gente enxergou na decisão de ser no Espírito Santo. É engraçado porque a gente faz com torcida, né, e tal, e sabe, parece que a gente é um enclave, né, porque tem a Bahia que tem o Vitória e o Bahia. Uhum. Do lado de cá, Minas, o Galo, Minas e o América agora, ainda mais. Sim. No Rio, os 4 do Rio, aí vai por um pouquinho para lá São Paulo, Goiás, né, recentemente a gente jogou a Série D, fomos a Goiás, fomos no Mato Grosso, que é o caso do Cuiabá. Sim. Então, cara, é interessante essa visão. Pô, você falou tudo, a gente é o 12º PIB do Brasil e quase dos últimos. Só olha pelo ranking de federações, pelo menos a gente está ali no meio. E você falou que sempre foi apaixonado por futebol e tal. Torcedor mesmo de algum clube, além de sem ser o Rio Branco? Sim. Tipo assim, já acompanhava outro clube, ia ao estádio. Sim. Ou sempre foi pelo Rio Branco? Não sei como Não, eu acompanhava muito pouco futebol capixaba. Muito pouco mesmo. Meu pai é rio-branquense de criança, acompanhou a vida inteira, mas eu faço parte de uma geração que não acompanhou o futebol capixaba. Então eu torço Botafogo, sempre botafoguense, doente. Hoje é um pouco mais frio essa relação, porque você começa a se apegar com o Rio Branco, enfim, tanta energia que a gente gasta, você começa a conhecer as pessoas que dedicam a sua vida ao Rio Branco, com essa torcida. E o futebol fica um pouco mais frio também, essa relação, porque vira um negócio profissional. Mas eu sempre acompanhei, sempre torci pro Botafogo, e isso, enfim, foi parte do que me construiu essa paixão minha no futebol. Mas eu venho de um pai rio-branquense que me conta todas as histórias dos jogadores, que é um negócio que eu estou aprendendo agora, estudando muito a história do Rio Branco, é uma história muito, muito legal. Então, futebol capixaba eu confesso que eu acompanhava muito, muito pouco, apesar de ter jogado aqui no Espírito Santo, enfim. Nos últimos anos eu acompanhei bem pouco. Ah, entendi. E você falou aí agora, né, a questão do futebol capixaba como um todo, a questão de a gente precisar evoluir, receita, público, comprar, adquirir produtos. Recentemente a gente teve o Arbitral, né? E para mim uma das principais melhores, a gente precisa de um campeonato forte estadual para poder ser forte lá fora. Vocês do Rio Branco, junto com o Desportivo e Porto, votaram a favor da mudança. Sim. Como é que foi essa briga nos bastidores para tentar mudar, conversa? Porque o que chegou até mim foi aqui não teve conversa entre os clubes. Não teve mesmo, ou teve ligação, ó. Porque para mim eu falo, o Vitória ter votado pela manutenção, o Nova Venécia e Estrela ter ficado em cima do muro. Sabe? São detalhes que poderiam ter, talvez ter a conversa ter mudado. Existiram essas conversas ou não? Como é que foi essa questão? Não, existiram várias conversas, né? Naturalmente você vai conversando com aqueles clubes que você tem ou relação mais próxima, mais afinidade. Então, naturalmente, existiram conversas, mas assim, eu acho que é uma decisão muito particular. Enfim, nem julgo a decisão de cada um, porque às vezes a gente olha pelo nosso olhar e fala, pô, pro futebol capixaba é óbvio que deveria estar sendo transformado o modelo como a gente acreditava. Mas quando você olha que dói em algum outro time, que às vezes um jogo a mais é um custo que ele não pode absorver, enfim, uma viagem a mais, que para os clubes capixabas é extremamente relevante, né, na linha geral, acho que é importante a gente entender também onde dói o calo de cada um. Nós, como Rio Branco, entendíamos, né, nós, a gente está nesse processo, que o modelo que a gente votou, ele garantia mais jogos para quase todo mundo. Então, quando você olhava, a primeira fase eram 10 times, 2 rebaixavam, como é hoje, e 8 classificavam em 2 grupos de 4. A gente garantia 15 jogos para todo mundo, né? Que é basicamente a quantidade de jogos que vai jogar os finalistas do formato atual. Então a gente falou, pô, a gente vai garantir mais jogos para todo mundo, que pra gente era óbvio, né? Pô, porque a gente aumenta o calendário, aumenta a competitividade,
mas enfim, não conseguimos chegar num consenso, acho que faz parte, acho que até a gente vai aprender também a como se comunicar melhor com os clubes, como que é necessária a preparação. Teve clube que mudou um dia antes, né, o voto. É natural assim que a gente ainda esteja em adaptação, todos nós, mas eu acredito que seria legal se a gente tivesse trazido um modelo que garantisse mais jogos, até porque a maioria dos clubes do futebol capixaba jogam um pouco ao longo do ano, né? Então tem 2 clubes que jogam a Copa do Brasil, 2 que jogam a Série D, né? Que um é o mesmo, né? Que joga a Copa do Brasil e a Série D, mas todos os outros jogam muito pouco. Então a gente queria garantir essa quantidade maior de jogos, mas é compreensível que, enfim, cada um pensa no seu próprio... Apesar de eu achar que a gente poderia ter um pensamento mais unificado, eu respeito. Mas eu também vejo essa questão porque, vai ter mais custos, mas você vai ter mais 2 jogos em casa. E outra, você pode pegar um clássico em casa. Sim. Porque pra mim a melhor opção é vocês do Rio Branco jogar no Kleber contra todos os outros adversários do grupo, né? Sim. No quarto, dos 2 grupos de 4. E ia ter que viajar, ia ter que jogar, sei lá, no Real, ia ter que ir até Cachoeiro. Sim. Que é uma crítica também que, às vezes o clube capital viaja pouco. Sim. Então, cara, acho que ficaria na balança. Talvez faltou esse pensamento pra alguns. Talvez a gente não tenha conseguido passar a mensagem correta também, né? Sim. Mas eu acredito sim que a gente precisava ter um calendário um pouco mais amplo, apesar do Espírito Santo ter... a Federação do Espírito Santo é a federação fora da curva de organização, assim, a gente tem um calendário onde os clubes conseguem jogar de janeiro até final de agosto, que não é muito comum, aí começa a Série B, então você consegue ter empregabilidade para o atleta um ano inteiro. Mas a gente acreditava muito que era possível todo mundo jogar mais no campeonato que tem mais interesse, que é o estadual, né? No final do dia as pessoas se interessam mais pelo estadual. Porque, por exemplo, a gente quer num grupo de Esportiva, Rio Branco, sei lá, Vitória e Serra, os 4 da Grande Vitória, uma hipótese aqui bem... Cara, ia pegar fogo, porque ia ter 2 derby, 2 Viril, 2 Esportiva e Serra, 2 Serra e Rio Branco. Cara, ia ser muito bacana. É nesse ponto que eu acho que a galera tem que pensar, e até falando aqui mesmo, pra pensar, gerar um ponto crítico nos outros dirigentes. Sim. Porque realmente, vai ter 2 viagens a mais, vai ter mais jogos em casa. Teve a questão também que é uma dúvida. A federação falou que o dinheiro só dava até tantos jogos. Tem isso também, né? A federação tinha uma programação financeira para tantos jogos, aí dali em diante... Era 59 e o formato atual era 59 jogos. E esse aí daria 71, que foi o votado. Eu acho que foi algo nesse sentido. Isso aconteceu, eu não sei os números exatos, mas sim. Mas eu acho que talvez agora, como o modelo se manteve, normalmente você elege o formato a cada 2 anos. Para o ranking, o negócio do torcedor. Por causa do torcedor. Só que como está se mantendo, a gente pode no ano que vem mudar. Exatamente. Então talvez seja uma construção desse ano aí, 2024, para no final do ano que vem a gente repensar, enfim, no modelo que todo mundo fique confortável, pelo menos a maioria, né, que é o... Que a questão, na verdade, é o peso dos votos também, né? Nem normalmente pode ser na maioria, assim, o peso dos votos. Tem o peso dos votos, então talvez a gente tendo aí joga nesse ano, pega, sei lá, os clubes que querem mudar ficam entre os primeiros, aí consegue mudar pro ano que vem. Não, realmente. Mas eu acho que é mais no diálogo, eu acho que a gente consegue se entendendo melhor, se conhecendo melhor, acho que a gente consegue construir com um pouco mais de tempo. Pegando por esse exemplo, que penso assim, muitos torcedores falam, você vem com uma nova cabeça. Você, assim, né, outros investidores também, vem com uma mentalidade nova para dentro do futebol capixaba que muitos pensam que é uma mentalidade arcaica. Existem muitas pessoas com mentalidade arcaica dentro do futebol capixaba. Isso eu concordo. Você vê que essas pessoas que estão há mais tempo, assim, diretores de outros clubes, aceitam essas ideias ou não? Não, tá muita ideinha, muito blá blá blá, muito sabe? Esse embate de ideias. A nova geração com a antiga, como que você vê esse iniciozinho assim de... Eu acho que no início talvez tenha um receio, né? De estar aqui há tanto tempo, quem esse garoto pensa que né? Exatamente. Aí tem um pouco de medo, assim, mas eu acho que com o passar do tempo a gente vai conseguindo se relacionar melhor, mas essa relação é excelente com todos os clubes. Eu acho que o novo ele causa medo mesmo, mas assim, a nossa relação com todos os clubes é muito boa. Eu acho que a gente está tendo uma transformação no futebol capixaba, da esportiva, também nesse processo de SAF. Enfim, eu conheço as pessoas que estão à frente, são super capacitadas. Porto Vitória, um clube que é super organizado, Vitória, enfim, tem vários outros exemplos. Acho que a gente tem na mão ali na mesa, cara, uma oportunidade de transformar de vez o futebol capixaba. Eu acredito que a gente vai ter em 2024 o estadual mais forte,
você tem registro, ou talvez dos últimos anos do mundo moderno, né, da rede social, certamente. Então, eu acho que é hora de todo mundo, cara, tirar o ego de lado, a gente conseguir conversar, ter diálogo e ter uma transformação definitiva no futebol. Eu acredito bastante assim no futebol capixaba. Eu acho que se pensar rapidamente, é o primeiro estadual nos últimos 4, 5 anos que não tem um patinho feio. Eu lembro por aí, teve o Pinheiros, teve o Meu Linhares, teve o CT Acolatina, ano passado teve o Itapemirim, na verdade esse ano teve o Itapemirim. Todo ano meio que tinha 9 times brigando para classificar e um já praticamente rebaixado desde o começo da competição. Sim. Então esse ano tá nessa dúvida aí total para ver quem vai ser os... Realmente uma briga muito boa. Sim. E até falando já 2024, e a questão do Rio Branco, posicionamento do mercado, você chegando, as contratações, assim, isso que eu já escutei, meio que me falaram, o Rio Branco tá querendo impactar o mercado, né? Tipo assim, chegou até mim falando, tal, não pessoas do Rio Branco, externo, até de outro time falou, o torcedor que falou. Assim, como é que tá o posicionamento de vocês? É realmente para impactar o mercado? É para trazer essa credibilidade de volta, de mostrar um trabalho sério, é mais ou menos nesse sentido? Cara, assim, nosso objetivo não é impactar o mercado, nosso objetivo é ser campeão. Então a gente está fazendo o máximo que puder para reduzir as chances de não ser campeão. Eu costumo falar que eu não consigo garantir que a bola vai entrar, né? Se o time vai encaixar, se na final a bola não vai bater na trave e sair, vai bater na trave e entrar. Mas a gente tem tentado fazer um time forte, um elenco muito forte, que aumente a nossa chance de ser campeão. O objetivo do Rio Branco é ser campeão. Se não for, a gente não vai ter tido o sucesso que a gente se planejou para ter. Então, quando a gente vai formar o elenco, o que a gente pensa? Tipo, cara, a pressão no Rio Branco é muito grande, né? A torcida está muito tempo esperando não só para ganhar sendo dominante, né? Assim, o Rio Branco ganhou 37 vezes o campeonato estadual. Então... Mas de 2000 para cá só 2 vezes. Então assim... Um detalhe. Exato. Então tem essa memória, né, do passado do Rio Branco, a gente precisa ser consistente, mas a pressão era muito forte, principalmente nesse primeiro momento, né, porque o Rio Branco, onde chegar, todo mundo vai querer ganhar do Rio Branco, né, por tem mais torcida, mais visibilidade, mas também porque fez maior investimento, enfim, eu imagino que sim, ou próximo dos maiores investimentos. Então a gente quis formar um elenco experiente. A gente traçou no planejamento uma média de idade de 28 anos e está bem próximo disso, para segurar, para aguentar essa pressão. Então era um pouco dessa premissa, né? Que a gente tivesse um time experiente, com jogadores de qualidade técnica. A gente tinha o objetivo de formar um elenco que conhecesse o futebol capixaba. Então a espinha dorsal do elenco jogou no futebol capixaba. A gente já anunciou 15 atletas, mas o elenco já está formado tem 40 dias que está 100% fechado. Só falta acabar de anunciar. Que alguns estão disputando outras competições, sim. Mas a gente sempre buscou jogadores que conheçam o cenário, conheçam os árbitros, conheçam os campos, né? Então a gente tem uma espinha dorsal de jogadores que conhecem o futebol capixaba, o nosso treinador, né, um treinador que conhece a competição muito bem. Então foram as premissas principais, né? Que a gente tivesse a espinha dorsal que conhecesse o campeonato, que levasse o nível e que fosse um elenco, na sua essência, experiente e vencedor, né? E até mesmo como você falou agora, você falou que não acompanhava muito futebol capixaba. Aí vem com a SAF do Rio Branco, traz o Rodrigo César. Quem é a mente ali pensando no futebol junto com, claro, você que tem a mente do investimento, da questão do dinheiro, né? Assim, falando grossamente. O Rodrigo também com a questão toda dele, a experiência no futebol. E tem outras pessoas trabalhando, tipo supervisor de futebol, diretor. Já tem meio que essa equipe. Juro que eu não tô lembrado agora se vocês anunciaram algo desse sentido. Não, a gente não anunciou. Tem um time, mas assim, o Rio Branco, ele tem um time já que trabalhava no clube, né? Então a gente já tem supervisor, né? Que conhece muito o Rio Branco, que conhece muito o mercado. Isso era muito importante. Porque algumas vezes a gente fala, pô, esse é um bom nome, mas quando você olhava o histórico do clube, pô, esse cara, ele não é bem visto aqui no clube, teve algum problema com torcida, ou teve algum trauma, sei lá, seja de mau comportamento ou de ofensa à torcida, tudo isso a gente pesa porque, além do sucesso, né, do desempenho em campo, a gente sabe que o extracampo pesa muito, né, no desempenho esportivo. Então a gente tem as pessoas que nos ajudam, que já estavam no clube,
a gente formou um conselho consultivo, né, de algumas pessoas que a gente confia no mercado, empresários, então a gente está bem assessorado. Eu participo diretamente, então eu não escolho, mas eu estou sempre por perto, porque eu entendo que são definições muito importantes. Então o Pacheco, que é o presidente do clube, ele está sempre por perto, ele acompanha, ele indica. Então a gente tem um colegiado aqui de pessoas, mas a gente não tem um diretor, um executivo de futebol definido, enfim, alguém que esteja à frente desse movimento. Sim, sim. Não, só para entender, porque vamos ver como é que foi a formação, né, do elenco, porque, por exemplo, existem clubes que têm a figura do diretor. Sim. Né, que às vezes é muito importante nesse caso. Ou às vezes não precisa ter também, como tem vários clubes grandes que não tem a figura do diretor, até esses dias mesmo. Pô, como ser gremista, acompanhar o Sul, o Internacional mesmo não tem essa figura, assim, uma figura que eu posso dizer profissional. Existe o cargo político, que daí uma indicação do presidente é algo mais próximo a ele. Eu acho que, assim, o que a gente tem traçado, eu tenho uma comissão técnica, o Rodrigo César, que se te comentar, ele é um cara que participou ativamente da formação do elenco, né? Os jogadores conhecem ele conhece o mercado, então a gente tinha um ativo muito importante, que era o Rodrigo César. Então a gente tinha 4, 5 pessoas que confiava, mas eu entendo que esse olhar para o executivo de futebol, a gente tem que fazer com muita calma, porque o executivo de futebol para mim é um cara que tem que vir para ficar 5, 10 anos aqui, ele tem que ter esse olhar. Porque se ele for para preencher uma lacuna específica para uma competição, é melhor a gente tocar sozinho, e aprendendo, entendendo qual que é o perfil ideal. Eu acho que é muito importante o papel de executivo quando você tem um CEO distante, né? Você tem um dono que está distante e ele não consegue acompanhar o dia a dia do clube, e aí naturalmente ele tem que ter um executivo que toma todas as decisões. Mas eu tenho uma diretoria formada de outras áreas, pessoas que estão acostumadas, que tem todos os processos de futebol, tem profissional vindo do Botafogo diretamente para trabalhar com a gente. Então a gente está pegando as melhores práticas e tentando alinhar o nosso jeito, né? Qual que é o jeito da SAF do Rio Branco para tocar o clube. E naturalmente a gente vai errar, vai acertar, e a gente quer fazer as coisas com muita calma, com muita cautela, com muita austeridade. Então muita coisa a gente vai aprender ainda ao longo dos meses. E você falou de calma, de cautela, e uma das frases assim que boa parte da torcida pega, que fala, é a questão, acho que vocês falam de a Série C em 5 anos, se não me engano. A gente fala Série B até 2030. Então 7 anos para a Série B. Isso aí. Que é algo assim que, como você falou, pode ser que dê muito certo, igual o Amazonas, por exemplo, mais perto. Mas perto assim, o que conseguiu fazer isso em 3 anos. 2019 foi a fundação do clube, né? Em 2024 joga a Série B. Joga a Série B, mas ao mesmo tempo você pode pegar um exemplo, um Caxias, um América de Natal, que o Caxias demorou 6 anos para subir para a Série C de volta. Sim. O América de Natal bateu lá e voltou. E olha o tamanho que a gente está falando de equipes como o América de Natal e Caxias com a torcida. Então é claro que é uma meta de vocês. Sim. Mas não é aquela questão que, tipo, meu Deus, tem uma obrigação, tipo, se a gente não cumprir essa meta, a gente vai ter que extrapolar o orçamento, não é nada disso. Não, de forma alguma, assim. A gente tem muitos cenários, tem cenários extremamente otimistas e tem cenário onde a gente não sai da Série D nunca. Né? Então, assim, a gente está preparado para todos os cenários. Esse projeto é um projeto de longuíssimo prazo, então a gente tem business plan construído para 30 anos. Né? Então, não é que se não chegar em 7 anos, tudo deu errado. Não é isso, mas a gente precisa ter uma meta muito clara e uma meta que tenha viabilidade. Né? A gente não está aqui, por exemplo, falando, pessoal, em 2027 o Rio Branco vai estar jogando a Libertadores, né? Porque não é o caso. Então a gente tem que entender quais são as nossas possibilidades e da onde sai isso? A gente pega o benchmark, a gente fala, quem são os bons exemplos, quem são os clubes que atingiram o que a gente quer atingir, o que eles fizeram e o que a gente vai replicar. Então a gente tem vários exemplos bons, a gente pode citar Mirassol, né, Novo Horizontino, São Bernardo, enfim, vários clubes que estão no caminho que a gente acredita. O Amazonas é um deles, mas o Amazonas, ele, enfim, tem apoio estatal, que é um negócio que a gente acredita que mais a iniciativa privada tem que estar presente aqui no nosso movimento, mas a gente sempre tenta pegar os bons exemplos, e a gente tem uma vantagem, que é o seguinte: a estrutura do Rio Branco é muito leve. Né? Então, vou te dar um exemplo. Quando o Santa Cruz cai da Série C para a Série D,
ele tem uma estrutura muito pesada, ele tem muita gente trabalhando ali, ele tem contratos longos, jogadores recebendo salário de Série C, tendo que jogar a Série B, tendo que jogar a Série D, né? Então a gente, como está numa ascendente, a gente consegue indo passo a passo, com menos recurso, com uma estrutura mais enxuta e atingindo o mesmo sucesso esportivo, que é o caso do Mirassol, da Vila, né? Clubes que têm folhas salariais menores, mas que disputam, né, na mesma qualidade ali que clubes maiores, né? Pega, por exemplo, na Série C esse ano, uma das menores folhas que tinha era o São José, que classificou para o quadrangular. Sim. Barrando folha, por exemplo, do Pouso Alegre, tinha acabado de subir, que era a folha bem maior do que a do São José. Então isso acontece o tempo inteiro, né? Nem sempre o time que cai da Série A para a Série B, ele sobe, né? Então o Ceará, por exemplo, nunca teve chance de subir esse ano, e provavelmente é a maior folha, uma das maiores folhas da Série B. E aí você tinha o Vitória, que já estava há 5 anos na Série B. Ano passado quase caiu para a Série D. Quase caiu para a Série C. Exato. Saiu da C para B no ano passado, mas começou mal. Começou muito mal, enfim. E aí já está há 6 anos longe da Série A, mas é um clube que já está há muitos anos afastado da Série A. Então, ele não tem a maior folha da Série A e provavelmente vai ser o campeão, enfim, tá nesse caminho. Então, eu acho que é muito mais de organização, de ter os seus processos muito claros, seus objetivos muito bem desenhados. E passo a passo a gente seguindo o nosso caminho, mas a gente acredita que é perfeitamente possível, não é sonho. A gente acredita que 7 anos é um bom prazo para estar disputando a Série B. Você falou o Mirassol. O Mirassol tem um detalhe importante que aí vai entrar na pergunta, que é: o Mirassol teve uma venda, não sei o nome do jogador, mas uma venda muito boa de jogador que deu um retorno financeiro ao clube e aí teve a estrutura. Meu Linhares treinou lá no Mirassol quando foi jogar a Copa São Paulo, CT, aquele tapete, aquela coisa linda. Agora vem 2 perguntas. CT deixa para depois. Como é o pensamento da base de vocês no Rio Branco? Que a base hoje, querendo ou não, é o futuro de todos os clubes. Então, a base eu acho que é uma prioridade também nesse caso. A base é ela que traz sustentabilidade para o projeto, né? Então, a gente acredita muito que o Espírito Santo é um grande celeiro de craques e é um fato. A gente tem, se você for olhar as categorias de base dos 20 clubes da Série A, vai ter capixaba em todos eles, né, em todos os clubes. Então a gente entende que o Rio Branco deveria ser um catalisador desses talentos, né? A gente oferecer a estrutura necessária para o talento se desenvolver aqui. Porque o que acontece? Um menino hoje de 10, 11, 12, 13, 14 anos, se ele é talentoso, ele tem que sair de casa e morar num alojamento, num clube grande, para ele ter alguma chance de ser atleta. Porque se ele ficar aqui até os 17, 18 anos, as chances são muito reduzidas. E é natural, por quê? Porque ele teve uma competitividade menor, né? A formação dele psicológica, emocional, física, vai ficar aquém de um clube de Série A que tem toda a estrutura, né, para esse menino se desenvolver. Ele joga o tempo inteiro em alta rotação, com uma competitividade muito alta. Então, o menino que joga no Flamengo, ele vai estar sempre jogando contra o Vasco, contra o Cruzeiro, contra o Atlético. Então, ele começa a estar preparado muito cedo. E a gente precisa desenvolver a competitividade aqui, mas, em primeiro lugar, traçar e criar a estrutura física mesmo, né? Então, o que a gente vai fazer no Rio Branco é, passo a passo, ir construindo a categoria de base do Rio Branco. Então, a gente faz o Sub-20, dá 3 meses faz o 17, dá 6 meses faz o 15, enfim, a gente vai aos poucos ir construindo, porque o Rio Branco não tem estrutura física, né? Então, a gente tem alguns desafios e a gente tem tentado ser muito pé no chão, né? Entendendo os desafios, mas também não abraçando coisas que a gente não conseguiria fazer ao mesmo tempo. Então a gente está tendo um processo no futebol profissional muito forte, o Sub-20 está sendo construído e com o passar do tempo a gente vai construindo todo o resto. Mas assim, a categoria de base é central e o centro de treinamento ele vem, né, como um grande objetivo e como um instrumento para a gente conseguir garantir, né, que esses meninos tenham essa formação que a gente acredita. Até voltando a falar do CT, se eu não estou enganado, o que saiu foi 10 milhões para construir o CT, é isso? A gente tem um compromisso, né, de investimento, né, desses 10 milhões num prazo determinado, mas é um pouco isso, de estudar quais são as oportunidades, entender qual que é o melhor lugar. Então, naturalmente, isso leva tempo, né? Isso que eu ia perguntar, já teve uma ideia de onde ia ser, tipo, pensando numa área, local? A gente está conversando. Assim, vai ser na Grande Vitória, certamente, né? Mas assim, tem lugares fora também da Grande Vitória que são fáceis, mas a gente
queria muito que fosse na Grande Vitória, uma logística facilitada. Tá mapeando mesmo, assim, muitas e muitas oportunidades. É um negócio que é uma coisa de cada vez, mas a ideia é que a gente tenha ali em até 5 anos o Centro de Treinamento do Rio Branco pronto, né? Entregue. Tem o objetivo pessoal de entregar isso muito antes, porque eu sei o quanto isso interfere na nossa vida. Eu sei da dificuldade de não ter estrutura, né? Agora a gente está alugando um espaço que o Rio Branco vai treinar a partir de 2024 e, enfim, vai ser uma estrutura legal, que o pessoal vai ter pelo menos o básico, né? Uma estrutura básica de qualidade, mas seria muito importante a gente ter a nossa área própria, né? Nosso jeito, e é um objetivo grande, a gente vai cumprir aí no quanto antes. Porque, como você falou do Mirassol, a primeira coisa que eu lembrei foi o Mirassol tem ali uma disputa estadual muito forte. Sim. Sempre ficou ali na Série A, do Paulista, aquela coisa toda. E quando vendeu um jogador, pegou dinheiro. O São Paulo vendeu, chegou 6 milhões pro Mirassol, eles conseguiram com 6 o milhões o centro de treinamento deles. Que é a questão, né? Que, tipo, formou um jogador, vendeu para conseguir formar mais e agora tá aí disputando. Disputa, né, Série B. Série B, muito, muito bem. Muito forte. Até falando, o interior de São Paulo é fortíssimo, né? Tem só na Série B, Mirassol, Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino. 4 clubes só do interior. Sem falar os de Campinas, né, que é Ponte Preta e Guarani. 6 clubes só de São Paulo do interior. São Paulo tem uma vantagem muito clara, que assim, tudo bem que a competitividade é tão alta que o custo fica muito maior, mas assim, quando você fala de direito de televisão do Campeonato Paulista, é 4 vezes o do campeonato inteiro de todos os clubes, um clube recebe em São Paulo. Então, um time do interior de São Paulo ganha 8 milhões de direito de televisão, né, só disputar o Campeonato Paulista. Aqui no Espírito Santo, se eu não me engano, são 2 milhões para todos os clubes, né, dividirem. Então, você vê que é uma receita extremamente relevante. Naturalmente, para o clube se manter lá, ele vai ter que ter uma folha muito maior, mas ainda assim aumenta muito a competitividade, tem uma visibilidade muito grande. Então, a gente tem alguns desafios para conseguir, né, igualar essas receitas, mas a gente acha que sabe o caminho. E até falando de receitas, você falou de cautela, eu lembrei outro papo também, que é aquela conversa de torcedor, fala. Muito já escutei, o Rio Branco está inflacionando o mercado. Até que ponto isso é verdade? Porque eu fiz essa mesma pergunta pro Luciano aqui do Vitória, que também chegou, o Vitória também tá pagando o salário que o jogador tal XYZ não é compatível, não sei o quê. E o Luciano falou que, querendo ou não, o que você pagava 3, 4 anos atrás é o que você vai pagar hoje. Sim. É na mesma linha de raciocínio também, não é questão de inflacionar, de tô com dinheiro, vou pagar mais para poder garantir, não é questão mesmo do mercado. É uma questão do mercado, você escolhe o seu alvo, negocia, se está dentro do seu alcance, você vai e fecha a operação. Não vejo como estar inflacionando, eu acho que é uma consequência. Né? É uma consequência porque quando o atleta de um outro time fala assim, Rio Branco está pagando X para jogador X e eu tenho o mesmo nível, eu quero ganhar a mesma coisa. Né? Isso naturalmente vai acontecendo. Mas quando você avalia, né, quando você vai olhar o custo salarial de um atleta, tem muitos fatores, né? Tem muitos fatores além da qualidade técnica. Você tem a minutagem desse atleta, qual é a competitividade dele, qual que é o histórico, né? Se é um jogador vencedor. Eu tenho um exemplo que me ofereceram um jogador, fala assim, cara, esse jogador é muito bom, ele tem um problema. Ele rebaixou 11 vezes na carreira. Eu falei, cara, ele pode ser o Neymar que ele não vem. É um pouco do pensamento, né? A gente tem que ter um pensamento vencedor e a gente está buscando jogadores vencedores, comissão técnica vencedora. Então, a gente avalia tudo isso, né? O comportamento do atleta. Todo jogador que é contratado no Rio Branco tem um processo que, no mínimo, ele tem que ter 3 referências. Né? Além de todo o estudo que a gente faz dos dados, a gente sempre chega ou um preparador físico que trabalhou recentemente com esse atleta, um ex-treinador, um ex-colega, né, um atleta que jogou com ele. Então a gente sempre busca as referências para a gente entender o que a gente espera desse atleta, mas não é tão trivial assim a definição, a formação de um elenco. E a questão salarial, eu acho que naturalmente a gente tem um orçamento ali que a gente delimitou, tinha as necessidades, a gente foi no mercado, tentou sair um pouco da caixa, né? E quando você sai da caixa tem um preço a se pagar por isso, mas não era um objetivo nosso de forma alguma. Pelo contrário, gostaria de pagar menos nos mesmos atletas, né? Mas faz parte. Sim, sim. E até você falando da questão de jogador, a importância do campeonato,
hoje um campeonato totalmente transmitido, ele faz diferença. Isso é fato. Muita. Então, o que eu queria ver com você, a questão assim, tem uma preocupação mesmo da torcida. Como é que tá a conversa com a TVE pro ano que vem, a questão de transmissão dos jogos? Sim. Vai continuar todos os jogos, o clube vai poder, tipo, ter uma autoridade maior na escolha do horário, que foi uma crítica feita esse ano. Sim. Sabe, que teve jogos, assim, Sim. nos horários bem ruins para a torcida. Como é que tá essas conversas? Eu fiquei sabendo que parecia mesmo que cada clube ia escolher um horário e a TVE meio que ia ajeitar a grade por aqueles horários. Não sei se é verdade. Não, Como é que tá essa conversa? Algo assim, nem foi falado. É assim, se eu não me engano, eu acho que não estou enganado, o contrato com a TVE é até final de 2025. Então tem mais 2 anos de contrato. A TVE continua transmitindo todos os jogos. Acho que eles podem dizer melhor sobre a grade. Mas naturalmente a gente sentiu a dor de jogar em horários ruins. A gente jogou quinta-feira, 3 horas da tarde. A gente jogou, se eu não me engano, a quartas de final contra o Rio Branco de Venda Nova foi no sábado, 10 horas da manhã. E o primeiro jogo foi terça-feira, 3 horas da tarde, lá em Venda Nova. Então o Rio Branco sentiu muito na pele essa dor, né, de horários ruins. A gente sabe o quanto interfere não só na audiência, mas também no público, né, lá no estádio, no Kleber Andrade, que é um objetivo nosso, de melhorar a experiência, de aumentar o público. Então o horário pra gente é primordial, mas é um negócio que está muito mais na mão da federação e da TVE. A tabela sai no dia 20, segunda-feira que vem. Então é a data que a federação se comprometeu a entregar a tabela, e aí a gente vai começar a ter uma conversa um pouco mais profunda sobre horários, mas tá mais na mão deles do que na nossa. Meio que a questão até, pegando por exemplo, o ano passado tá lá dentro do regulamento da competição, a questão que a TV tem meio que autoridade por causa da grade, de escolher o horário, aquela história toda. O contrato, a gente tem que cumprir o contrato, né? Um contrato que tá lá, foi posto, a gente, enfim, vai seguir as regras, sim. Mas naturalmente tem um trabalho de convencimento também, né? Pô, Rio Branco tem muita audiência, né? Tem muita demanda reprimida, então as pessoas querem ver o Rio Branco, né? Torcedores de outros times querem ver, né? Vão torcer contra, a favor, enfim, faz parte, é a audiência. Então a gente sabe que vai gerar muita curiosidade para ver o Chiesa jogando, para ver o Ferrugem jogando, né? O Maranhão. Então, naturalmente faz sentido que o Rio Branco, enfim, tenha jogos transmitidos em bons horários. Pelo menos a gente torce para que isso aconteça, então a gente vai respeitar e vai fazer parte vai seguir o regulamento e as regras. E você falou agora da questão de melhorar a experiência. Como é que tá a sua relação com a torcida até o momento, cara? Sim. Assim, como você falou, a cobrança é alta e tal, mas a galera tá, tipo assim, rede social, tá já começando a te reconhecer na rua, apesar de não ser a maior torcida do estado, perdão, talvez outros clubes. A última pesquisa feita não sabemos quando foi. É uma dúvida frequente. É uma dúvida, eu entendo. Porque realmente não temos esses dados concretos, apenas aquela questão de falar, mas como é que tá a relação com a torcida, a cobrança? Tipo assim, tá algo bacana? Você tá sentindo um termômetro, assim, vendo que a galera tá animada? Cara, melhor impossível. Assim, foi até um impacto muito positivo para mim, para todos os meus sócios. A força da torcida do Rio Branco, cara, é um negócio incrível. E assim, apesar de não ser algo que me atrai muito, né? Eu sou um cara um pouco mais low profile, assim, eu sou reconhecido na rua, tiram foto, é um negócio assim que é surpreendente. Rede social, cara, todos os dias, o dia inteiro eu recebo mensagem da torcida. Sábado agora teve festa de uma torcida organizada, fui convidado, estive lá com eles, a recepção foi excelente. Tá todo mundo muito animado, muito mesmo, assim, com a esperança. Eu acho que a esperança ela revigora, né, e trouxe muita energia para a torcida. Eles estão reconstruindo as baterias, né, estão ensaiando, coisas que estavam meio adormecidas, né. Então, eu acho que isso é muito legal, da gente trazer aquele cara que está há muitos anos desacreditado, desesperançoso, ele está desanimado, tipo, vamos voltar lá, sabe? Vamos apoiar, vamos estar junto de novo. Então, assim, é uma relação excelente. A torcida do Rio Branco, ela dá respostas dia após dia, assim, do tamanho dela. A pesquisa, realmente, ela é muito antiga. Cara, acho que o que a gente já sente já é o suficiente para entender que a gente está que a resposta é positiva mesmo, que é uma torcida muito grande. Não, isso é claro. Eu falo mesmo pelo, acho que sabe, até foi o convite, né? Provavelmente vai estar ouvindo essa entrevista, porque é rival, para saber também, conhecer um pouco como é que tá.
Mas a Desportiva também tem a mesma coisa, assim como o Vitória também tem esse pulsante daquela grande massa. E a gente sente isso pela Capixaba Depressão nos posts. Sim. Né? Que a gente percebe quando um post do Rio Branco, na geração do Rio Branco, a galera do Rio Branco vai lá em peso apoiar. Então a gente sabe que todas as torcidas têm suas grandes massas. Sim. Né? É claro que quantificar isso aí é o mais difícil. É difícil, a gente consegue ter o termômetro, por exemplo, número de seguidor, beleza, dentro da Grande Vitória, Rio Branco é o que tem mais torcedores. Aí você olha quando tem um post, sei lá, de um anúncio de um atleta comparado com o de outros times, aí você sente o termômetro, né, de engajamento mesmo, de conexão com na rede social. Então, dá amostras pra gente, né, naturalmente a gente tá fazendo essa pesquisa, enfim, tentando ter um dado um pouco mais claro, mas pra gente, enfim, a força da torcida e o apoio, cara, não poderia estar sendo melhor. Tanto da torcida quanto da diretoria, do conselho, cara, é muito pacífico, é uma relação excelente com o presidente Pacheco, a gente tem uma relação muito, muito legal com todos os conselheiros, onde a gente vai tem sido muito bem recebido. E até uma mágoa minha, porque essa entrevista com o Renato era para ter sido feita lá atrás, quando a SAF foi oficializada. Aí eu fui conversar com o Rafael, aí eu tinha uma data no estúdio, ia fazer você, o Paulo, mas foi bem no dia da votação da Assembleia, que é 25 de algum mês, que eu não vou lembrar. Aí eu, beleza, aí ficou essa mágoa e agora a gente conseguiu agora fazer com o Renato. E até mesmo puxando, você falou do conselho e tal, eu sei que faltam alguns trâmites para oficializar. Sim. Como é que tá esse andamento? Porque eu pego, por exemplo, o Rio Branco foi anunciado como a primeira venda da SAF, mas o Nova Venécia se antecipou e foi o primeiro a registrar o CNPJ. Sim. Né? Tanto que o torcedor até hoje me pergunta, mas quem é o primeiro? Eu falei, o primeiro a anunciar a venda foi o Rio Branco, mas o primeiro a fazer o CNPJ foi o Nova Venécia. Sim. Como é que tá esse andamento? Porque na minha concepção leiga aqui, Vinícius, a SAF do Rio Branco começa a partir do momento que sai o CNPJ. Sim. Claro que tem um trabalho anterior. Como é que tá esse andamento? O que tá faltando para bater o martelo, ser o novo CNPJ, que é o grande... Eu finalizo o processo quando sai o CNPJ. Como é que tá esse andamento? Eu não sei sobre o Nova Venécia, enfim, não sei como é que foram os trâmites, mas a gente assinou uma proposta vinculante, né, que já tinha vínculo entre as partes no dia 24 de maio. Então, de lá para cá, a gente vem trabalhando com toda a burocracia, um processo extenso mesmo, quando você olha quanto tempo demorou a SAF do Curitiba, a SAF da América de Natal, tem muitos processos. O Botafogo e Vasco também foram SAFs demoradas. Demora mesmo, né, faz parte. Quinta-feira agora vai ter uma assembleia que já foi convocada e foi anunciada no Instagram ontem, no Stories do Rio Branco, que vai ser a formação da diretoria da SAF. E aí é o primeiro passo para a constituição do CNPJ. Então eles vão definir quem vão ser os diretores e vão dar entrada, né, no cartório para constituir o CNPJ do Rio Branco. E aí depois tem alguns trâmites, né, de transferência de ativos, né, da associação para a SAF, que ele pega tudo que tem de ativo do futebol na associação e transfere para a SAF. E aí tem uma nova assembleia que vai destituir os diretores atuais e botar os diretores novos, né, da SAF que vai entrar, e tem a assinatura do contrato definitivo. Então, tem alguns trâmites ainda, a gente está trabalhando muito para terminar esse ano, é um objetivo nosso, mas, enfim, depende de muitas coisas, depende de cartório, aí tem final de ano, às vezes enfim. Mas a gente está andando com tudo em paralelo, não tem nada parado, só pode ficar tranquilo que assim, a gente tem uma relação excelente com o clube, tá tudo dentro dos conformes, a gente está trabalhando ativamente para 2024, mas é muito importante que a gente finalize logo esse processo e consiga pensar 100% aí no futuro do clube. Renato, você falou da questão do ativo da associação para a SAF. O que seriam esses ativos? O que o Rio Branco tem de ativo hoje? Não sei se você pode falar e tal. Sim. Os ativos do Rio Branco basicamente são a marca e todos os seus contratos, né? Contratos de patrocínio, contratos de prestação de serviço, contratos com alguns atletas, né? Então, por exemplo, o Rio Branco, nesse período enquanto a gente esteve lá, fez uma transação com a Sampdoria, do Thiago Scarpino, que a gente ficou com percentual, e do Heitor, que foi para o Red Bull Bragantino, que também ficou com percentual. Então, todos esses ativos são transferidos para a SAF. Mas o Rio Branco hoje, ele, enfim, não tem um ativo, tem algumas discussões judiciais do terreno da Serra, enfim, mas que isso fica para a associação. A gente está basicamente transferindo o direito de participar nas competições, né, o direito de uso da marca, esses ativos dos atletas que têm contrato, de fornecedores, é basicamente isso. Porque quando o Pacheco foi na rádio e falou desse contrato com os atletas,
A dúvida da torcida foi, mas fica para associação ou fica pro futebol? Né, pra SAF. Mas a SAF... ela... Todos os ativos do futebol vão para a SAF. Isso é definitivo. Todos. Então... categoria de base, todos os contratos, tudo vai ser direcionado para a SAF. Excelente. E até você falou de ativo e tal. O Rio Branco, por não ter, como você falou, uma estrutura física, talvez a questão do valor implica é diferente, por exemplo, com alguém que tem uma estrutura física, algo nesse sentido. É até comum torcedores de outros clubes que têm essa estrutura brincarem com isso. Sim. Né? Então, só para entender como essa questão do valor se implica ou não. Porque o terreno não passa, né? O terreno você que fica com a associação. Assim, depende muito da negociação, tá? Eu vou dar um exemplo. O Atlético Mineiro, na discussão da SAF, ele ficou muito tempo discutindo se o ativo ia para a SAF ou não. Então, eles falavam, se o ativo for, é 1,8 bi. Se não for, é 900 milhões. Então, sim, vai ter mais valor naturalmente se tiver um ativo, mas você tem que pagar por isso. Então, você paga o valor de um ativo que não tem muita flexibilização. Então, o que muda naturalmente, por exemplo, da Desportiva, né, que eu imagino que seja, eu não sei se está entrando o ativo ou não, eu não sei qual que é o ativo, eu não tenho detalhes dessa operação. Mas é tão simples quanto isso. Se muitas SAFs, por exemplo, o Vasco, São Januário não é da SAF, São Januário é da associação. E eles têm um contrato de aluguel, de direito de uso. Se fosse comprar São Januário, teria um valor maior. Então, como o Rio Branco não tem ativo, a gente basicamente não paga, não compra nada da associação de ativo. Por que eu entrei nessa pergunta? Não é nem por causa da Desportiva. A gente sabe que antes de você fechar com o Rio Branco, tinha uma negociação bem, podemos dizer, avançada com o Vitória. E aí, quando fechou com o Rio Branco, o pessoal do Vitória foi a imprensa explicar por que não tinha fechado e tal, beleza. Foi nessa questão do ativo da área que foi um conflito? Como é que foi essa questão em relação do grupo, até me corriu, o Z2 Esportes, é isso mesmo? T2R Esportes. T2R Esportes, né? Com a questão do Vitória. Como é que foi esse trabalho ali? Até onde eu fiquei sabendo, vocês estavam bem assim. Aí acabou que não deu certo e acabaram que vocês acabaram indo negociar com o Rio Branco e fecharam lá. Eu acho que são conversas naturais, né? Que a gente, enfim, tem que manter com o mercado para fazer o movimento correto e ter a oportunidade correta, mas acho que a gente não era o grupo certo para o Vitória e o Vitória não era o grupo certo, então a gente, enfim, tá muito convicto da decisão, né, de avançar com o Rio Branco, mas eu acho que tinha um desalinhamento ali de expectativa dos dois lados e as coisas não aconteceram de forma saudável, tem uma boa relação com o presidente, com o Rodolfo, enfim, com todo mundo que lá está. Mas são muitas pequenas coisas, enfim. Eu acho que a gente fez o movimento correto no tempo correto. Não tem nenhum ponto definitivo, foi assim, aqui parou, aqui começou. Mas a gente foi mantendo todas as conversas, né, com todos os clubes para entender o momento de cada um, né? Porque às vezes o clube é o clube correto, mas não está no momento certo, né? Às vezes o clube não está disposto a fazer o movimento por qualquer motivo que seja um motivo pessoal, ou seja um motivo porque quer organizar a casa e gerar mais valor, e aí sim gerar mais valor na venda. Mas o nosso objetivo era ter o clube correto, no timing correto, que é o Rio Branco. Então, que casou muito bem com o Rio Branco. Casou muito bem. Teve outro clube que vocês chegaram a olhar ou não? Ou foi somente o Rio Branco e o Vitória? Não, a gente olhou um pouco para vários, mas que a gente teve conversas mais próximas foram com esses dois. Entendi. Até mesmo uma dúvida, porque né, tinham falado de outros clubes e tal, mas só mesmo para... Conversas mais próximas. Eu naturalmente conheci todo mundo, conheci o pessoal da Desportiva, mas já estavam nesse processo que hoje está, né? Mas esses são os clubes que a gente realmente teve alguma conversa. Entendi. E, cara, o quão foi, assim, talvez, prejudicial perder a Copa S? Claro que se ganhasse seria o sonho, né? Chegar já com a competição nacional, que seria a Série D e tal. Mas, ao meu ver, também é bom por você começar um negócio, uma trajetória praticamente do zero, podemos dizer assim, do estadual, aí conseguir a vaga pro nacional e assim sucessivamente. Eu acho que, assim, cara, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer e, enfim, a gente abraça o desafio que vier. Naturalmente seria muito bom já começar jogando a Série D. O grande efeito, né, o grande efeito imediato que acontece é que alguns jogadores que têm mercado, eles preferem disputar a Série D do que não disputar a Série D. Então, às vezes, com o mesmo salário, você consegue trazer um nível maior ou menor. Eu acho que é o efeito mais imediato e é natural. O cara, enfim, queira disputar uma Série D, uma Série C. Então, a gente
teve essa resposta do mercado quando você começa a conversar. Então a gente conseguiria, né, ter time para disputar. Eu acho que a gente tem um time já que, se você fosse disputar a Série D esse ano, o Rio Branco seria um forte candidato. Eu realmente acredito nisso. Mas eu acho que, cara, foi uma perda que a gente sentiu, que a gente queria muito ter vencido, mas o projeto não contava com essa disputa. A gente já contava desde o início que 2024 não iria disputar, mas quando a gente viu que tinha oportunidade, né, pô, acho que a gente tem chance aqui, o Rio Branco com um pouquinho de ajuste consegue chegar, a gente já fez uns adiantamentos, a gente já entrou, né, trouxe, se eu não me engano, 12 atletas de maio, né, até a final. Então, conseguiu chegar na final, com grandes chances, né? Foi um jogo super disputado, poderia qualquer um dos dois ter vencido. Mas como não deu, seguimos os planos ali que a gente já tinha de não disputar o campeonato. E pegando um pouco o Capixaba na depressão, 2 títulos seguidos que o Rio Branco perde dentro do Kleber Andrade, as 2 vezes para o treinador Rodrigo César, com 2 gols de Matheus Costa, que hoje está no Rio Branco. Né? Então a gente até fez um meme que o Matheus Costa era o pai do Rio Branco, o Rodrigo César, não vou lembrar agora, e agora os 2 estão no Rio Branco, né? Fica aí pelo menos ganhar da gente eles não vão. Pelo menos isso. E até mesmo perguntando pra você, cara, como é que você viu o nosso trabalho? Porque eu juro pra você que o Espírito Santo é tão fenomenal que uma página de meme conseguiu ter esse destaque que a gente tem hoje e essa relação muito boa com a torcida, com todos os clubes, e não sendo apenas por meme, sim por uma questão mais informativa. E até uma pergunta encaixada na outra. A questão da Capixaba na depressão, como você via, já acompanhava, já se divertia, e como você vê a questão da falta dos olhos da grande mídia? Simples. Tem que dar um parâmetro sobre mídia. Eu acompanho, eu comentei com você, acompanho o trabalho de vocês, eu tento consumir o máximo de conteúdo possível que fale do futebol capixaba. Eu quero aprender, eu quero sentir as dores de cada clube, eu quero realmente conhecer na essência a torcida. Eu acho que vocês conhecem muito bem aonde é o calo de cada um, ou aonde motiva cada um. Eu acho que isso é legal de acompanhar. Eu sou um cara que sou a favor do humor, então assim, eu não vejo limites pro humor, acho que o humor não tem limite. Então eu sei que alguma hora vão brincar com a gente no momento doído, mas cara, acho que no geral é sempre super legal, porque você está dando visibilidade para o campeonato, tem pouca visibilidade. Então, vou te citar um exemplo, que a gente teve o pessoal lá da Paramount, se eu não me engano, que fez uma piada, né, na transmissão, né, fez uma piada com o Rio Branco. Não tinha série para começar a pegar na 7ª série com o time salesiano. Exato. E que na hora que eu olhei aquele negócio, me mandaram de forma pejorativa, pô, estão zoando o Rio Branco. E na hora eu falei, pô, que oportunidade legal. Quantos meios de comunicação nacionais estão falando sobre o futebol capixaba, estão falando sobre o Rio Branco? Vamos nos apropriar desse conteúdo e vamos trazer ao nosso favor. Então, combinei com o Rafael Gomes, né, que é editor de comunicação do Rio Branco, falei, cara, vamos fazer piada disso, sabe? Vamos aí, aquele post bateu o recorde histórico de engajamento na página do Rio Branco. Eu vi isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que se aproveitar de todo tipo de visibilidade, acho que tem como você trata a informação. Era possível se a gente rebatesse a mesma informação, talvez a gente estaria sendo zoado, estaria sendo tratado de forma pejorativa, o que foi, no final do dia, muito positivo pra gente, né? Um post foi super positivo. Então, cara, eu sou defensor do humor, defensor de todo mundo que se conecta com o futebol capixaba, consumo o conteúdo de vocês. E quanto à grande mídia, eu acho que é natural. A grande mídia, ela, né, não só como a grande mídia ou qualquer outra corporação, ela tem um olhar muito claro para o resultado financeiro, para os objetivos estratégicos dela. E eles enxergaram em algum momento que o futebol capixaba não gerava atratividade. Então, é muito de onde nasceu o ovo ou a galinha, né? Pô, o futebol acabou a atratividade e aí eles pararam de transmitir, ou primeiro eles pararam de transmitir e com isso acabou a atratividade. Eu não sei quando isso começou, eu sei que é um fato que perdeu a atratividade e eles perderam o interesse. Então, o que a gente vai ter que reconstruir é com base nas nossas relações, com base na credibilidade, volta a falar sobre o futebol capixaba, volta a entrevistar os jogadores, vai lá no centro de treinamento, entrevista o treinador, vai lá na sala de imprensa, vamos estar presente. Espera um segundo momento, volta a transmitir os jogos. Né? Eu acho que não dá pra gente forçar isso. Assim, eu sou a favor de uma comunicação muito pouco violenta. Né? Tanto com a mídia, eu acho que a gente tem que criar o produto. O produto tem que ser legal, tem que ter atrativo, tem que gerar audiência.
eles naturalmente vão vir. Assim como eu sou super a favor do torcedor ir com a camisa que ele quiser. Eu gostaria muito que todo mundo que fosse o jogo do Rio Branco tivesse camisa do Rio Branco. Mas eu quero receber todo mundo no estádio. Independente de quem seja, eu quero que todo mundo vá lá a primeira vez e crie esse hábito. Fala, pô, que experiência legal. Foi fácil comprar ingresso, foi fácil estacionar aqui, foi fácil entrar no estádio. Eu consumi uma bebida legal, eu comi uma comida que eu gostei, o estádio estava limpo, os banheiros estavam limpos. E aí ele vai voltar. E aí ele vai comprar a camisa na segunda vez. Eu acho que a gente tem que receber todo mundo. O futebol capixaba não pode ser pouco convidativo. Eu sinto que as pessoas não se sentem convidadas. Elas falam, pô, esse espaço não é meu, só é de quem é fanático. Então tem que ser um negócio que a gente abra as portas do futebol capixaba, que mostre o produto. Fala, o futebol capixaba se disputa assim, é assim que é o campeonato estadual, essa é a fórmula, dá vaga para esses campeonatos, esses são os times que vão disputar, esse dia vai ter jogo. O público geral não sabe que o Rio Branco é desportivo, que o Vitória está ativo, que existe. Eles não sabem que existe. Eles não sabem quando vai ter jogo. Eles não sabem contra quem joga. Eles não sabem o que disputa. Então, o desafio é muito amplo, né? Não é uma resposta trivial. Eu acho que é uma construção que a gente tem que fazer com a federação, com a TVE, com as torcidas, com a mídia, com todo mundo, né? E aí, no longo prazo, de forma receptiva, de forma calorosa, a gente vai receber todo mundo, vai tratar bem todo mundo, e aí sim vai gerar o hábito, e no futuro, quem sabe, a gente volte a ter grandes médias, né? Pô, a gente tem esse registro de 60 mil pessoas no Kleber Andrade com torcida do Rio Branco, né? Não era uma torcida de outro time e o Rio Branco estava jogando, né? Tem o Rio Branco e Vasco 86, que o público registrado, né, de venda de ingressos foi 32 mil, mas abriram os portões por questões de segurança e estima-se em 60 mil pessoas do Rio Branco. E aonde estão essas pessoas, né? Elas continuam torcendo para o Rio Branco, né? Só que o produto morreu. Então o nosso trabalho é estar pronto para a hora que a bola entrar. Na hora que a bola entrar, eu tenho que estar pronto, eu tenho que vender o programa de sócio-torcedor correto, o produto, a camisa, ele tem que saber onde vende. Ele tem que ter ponto de venda disponível. Não pode ser um negócio que ele tenha dificuldade, ele tenha que ter um trabalho, pesquisar, perguntar para alguém para conseguir a camisa, né? Então a gente tem que se mostrar presente, tem que mostrar o futebol capixaba, e aí para isso é muito importante que a competitividade seja alta, que os outros times sejam fortes e que a mídia volte a acompanhar, né? Que volte, mas eles só vão voltar na hora que a gente tiver feito o nosso trabalho. Você falou 2 exemplos que você falou, já aconteceram comigo. Uma vez eu fui apresentar o projeto do podcast para uma empresa, aí eu tava na reunião, o cara, não, beleza, tá muito bacana e tal. O cara era do sul do estado. Tem algum time capixaba na Série B? Aí nessa hora eu falei, isso aqui não vai dar certo. Pensei comigo, falei, não, na Série D. Aí ele olhou, falei, 4ª divisão. O futebol brasileiro é dividido em 4 divisões nacionais, Série A, Série B, Série C e Série D. Hoje os times capixabas disputam a Série D, a última competição nacional. Aí ele, tá, beleza, entendi. Nesse momento, quando eu estava apresentando o projeto, por mais que os números sejam bacanas, ele elogiou os números, pô, o público de vocês é 100% capixaba, conecta muito com a nossa marca, porque a gente também tem esse negócio da marca ser capixaba e tal, mas aí, tipo assim, sabe? Sim. É difícil vender até mesmo isso aqui, sim, tentar se tornar isso rentável. Hoje a gente olha, muitas pessoas olham os números da página e tal, falam, pô, devem estar ganhando dinheiro. Não. Sim. O dinheiro que a gente ganha, a gente gasta para fazer mais projetos. Sim. Como a gente fez as transmissões do Sub-20, a gente está fazendo esse programa que ele se paga, felizmente, pelo menos. Né? Não temos nem lucro nem prejuízo, então tá filé. E o exemplo, ano passado eu levei 2 amigos na final da Copa Espírito Santo contra o Vitória. E eles amaram. Sim. E um deles voltou na Copa do Brasil, Vitória e Remo. Então, tipo assim, eu pego, por exemplo, eles foram num jogo que era uma final que tinha 3 mil pessoas no estádio. E um desses meus amigos ele já foi comigo num jogo, claro que era na época de pandemia ainda e tal. Mas foi o primeiro jogo da final de 2020. Venda Nova e Real Noroeste lá em Águia Branca. Só que o jogo foi tão chato. E foi um 0x0. Então se fosse um jogo de 4x0, talvez você lembraria que ele ficou, cara, acho que nunca mais vou voltar no estádio. Sim. Sabe? Então tem muito dessa experiência, igual você falou. Claro. O cara estacionar o carro. É um fator básico. Eu, como imprensa, sofro para estacionar no clube. Sim. Imagina um cara que vai a primeira vez. Exato. Eu acho que o nosso desafio é esse, assim, é pensar em todos os momentos de contato, todos os pontos de contato do torcedor com o produto, né? Não é só lá no estádio, é primeiro como ele descobre que tem o jogo, o que disputa, como ele compra o ingresso,
né? Aonde ele compra ingresso. Você falou do banheiro limpo. O cara vai levar talvez a família no estádio, e a mulher, a filha vai junto, não consegue ir no banheiro, porque o banheiro... Não tem papel higiênico, né? Ou não tinha, que naturalmente a gente vai ter que tratar. E quando você vê uma solução simples, sabe? Às vezes um trauma do passado, pô, entupiram um banheiro. Pô, vamos resolver isso então, né? Não vamos penalizar todas as mulheres. Enfim, são soluções que a gente tem que trazer, a nossa obrigação trazer. O estádio não é nosso, então naturalmente a gente tem as limitações, porque é o estádio do governo do estado, mas tudo que tiver ao nosso alcance a gente vai tentar propor e tentar resolver para que as pessoas no longo prazo voltem a ter prazer em frequentar o estádio. Não só aquele fanático, sabe? A gente tem que trazer o grande público. Quando vem um jogo do Vasco, do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo aqui, dá 20 mil pessoas pagando R$150. Então assim, as pessoas querem consumir futebol, o que não tem é o produto futebol capixaba. Então a gente tem que criar esse produto e aí sim o público naturalmente vai vir. Eu sempre dou exemplo, o Botafogo tinha uma média de público baixíssima. Né? O registro histórico do Botafogo sempre foi de públicos baixos, mas esse ano teve 12 jogos seguidos com venda esgotada de ingresso. O que era o problema? O problema era que não tinha torcida ou porque não tinha interesse, não tinha atratividade? Então eu sinto que a mesma coisa vai acontecer aqui. Na hora que a gente estiver disputando uma fase aguda da Copa do Brasil, ou se estiver disputando a fase aguda da Série D, da Série C, o público vai consumir. Então acho que esse é o nosso objetivo, isso que a gente está buscando. E até falando de objetivo, os contratos dos jogadores, eles são um contrato longo? Eu pego, por exemplo, nosso último podcast foi com o Fabiano comentou que já tinha uma conversa com vocês pro ano que vem. E penso eu, em caso de emprestar jogador, porque né, vocês não vão jogar, vocês vão jogar até agosto. Sim. E aí quando começa a Série B, que é aquela toda história, né? Então, provavelmente vão jogar Copa S, com certeza, e tudo mais, aquela questão. Sim. Já tem essa conversa de pensar, né, pensando igual o Fabiano já falou, já conversaram com o Linhares, e até mesmo a gente tá falando, né, você com uma visão do mercado, eu gostei bastante disso. Você é um cara fenomenal, como você já se apresentou, falou das empresas e tal, que Linhares tem esse potencial, e aí puxando mesmo, falando da minha cidade, para não tentar entender, ou as pessoas de Linhares verem alguém de fora falando, falar, meu Deus, olha só o que a gente tem aqui no nosso quintal de casa. Essa expectativa de ter um potencial de emprestar jogadores, não só por Linhares, mas também falar um pouco da cidade, como você comentou no começo, nos bastidores, no caso. Não, a gente trata caso a caso, tem atleta como o João Vitor Prado, por exemplo, que é um menino de 20 anos, com base no Bahia, enfim, passou pelo Atlético Mineiro. Ele vem com 2 anos de contrato. O Matheus Costa vem com 2 anos de contrato. Depende muito da situação de cada atleta. Tem atleta que não quer também, porque ele quer se provar. Fala, pô, quero ver como é que é futebol capixaba. Ele vem, assina até final de abril, alguns até final de agosto. Depende muito de cada situação, mas a nossa expectativa é que com o passar do tempo a gente consiga fazer contratos longos, né? Contratos de 2 anos, no mínimo, com todo mundo, ou com aqueles que a gente tiver interesse. Mas no início a gente vai muito analisando caso a caso. E falando, por exemplo, do Linhares, eu comentei com você que eu conversei com o Fabiano, né? Ele esteve aqui com vocês recentemente. Falei, Fabiano, cara, Linhares deveria ser a grande potência do interior, assim. Todos os outros clubes são... Eu tenho ido frequentar e são super potências, são cidades muito legais. Mas Linhares tem o maior PIB do interior, né? É um estado muito rico, muito organizado e que deveria ter um time muito forte. Eu acho que ele passa por um problema grande de não ter estádio, né, na cidade, então acaba afastando, não cria conexão, o empresário não vê valor porque joga fora, né? Então eu imagino o tamanho do desafio. Mas Linhares, tem um histórico muito legal, apesar de, se eu não me engano, não é o mesmo time, né? Na verdade é o seguinte, o Linhares da década de 90 é o Linhares Esporte Clube. Sim. Associativo. E esse Linhares hoje é o Linhares Futebol Clube. Sim. Que foi a empresa, Clube Empresa Limitada, fundada por Adalto Meneguzzi, que aí as histórias se confundem, mas eles são 2 clubes separados. Sim. São 2 CNPJs. Exato. Até o tema do meu TCC foi esse, que eu contei as histórias dos 4 clubes grandes que tivemos em Linhares. Sim. Né, porque é todo um trâmite, mas tem a história da Copa do Brasil. Copa do Brasil 94, né? Tem todo um retrospecto de ser... Linhares tem muita tradição. E, cara, é a maior cidade campeã do interior. Sim. Colatina tem 1 título, Cachoeiro tem 2, Linhares tem 5. 4 com o Esporte Clube e 1 com o Futebol Clube. Eu vejo muito potencial e tendo um cara da qualidade do Fabiano, né? Toda a história dele, com tudo que ele passa, né, de imagem. Eu já vi ele num jogo foi sub-15, eu tava lá e ele foi contra o Linhares. Ixi, os jogadores respeitam ele no nível absurdo, ele se envolve
mesmo estando na arquibancada, ele não era o treinador, se envolve de forma absurda, assim, se entrega, viajou de Linhares para ir no... Tava lá em Cariacica vendo o jogo do Sub-15, você vê o tamanho da entrega desse cara, o tamanho do sacrifício dele, era um domingo, 11 horas da manhã. Então eu sou super fã e falei com ele, cara, se você achar que eu posso ajudar, estiver ao meu alcance, você conta comigo, eu quero ajudar todo mundo. Me coloquei à disposição de todos os clubes, se acharem que eu posso ajudar com informação, sabe, com alguma indicação do que quiser, eu estou à disposição. Acho que o mercado do futebol capixaba tem que estar forte. Eu tenho mais que aprender do que ensinar, né? Eu tenho sempre tentado aprender com todos eles, mas se tiver algo que eu possa ajudar, eu estou sempre à disposição de todos os clubes. Eu acho que a gente tem que ter um campeonato forte, tem que ter outros times fortes, e passa também pelo futebol do interior, Linhares, o Real Noroeste tricampeão, né, cara? Uma história incrível, né, cara? Fazia muito tempo que ninguém era tricampeão. Foi o Exato. Serra 2005, 6, 7. Não, 4, 5, 6, se eu não estou enganado, o Serra. Sim. O Estrela, pô, tem um estádio que é super legal. Assim, acho que a gente só tem o Jaguaré voltando. Sim, né? Venda Nova, O Rio Branco de Venda Nova foi campeão recente, né? 2020. 2020. Em cima do Rio Branco. Então, assim, a gente tem muitas potências espalhadas aí, a gente tem que se ajudar e construir esse produto junto. O Serra, se eu não me engano, porque 6 foi Vitória e 7 foi Linhares. Então o Serra é 5, 4 e 3. 2003, 2004, 2005 foi o Serra, o último tricampeão. Sim. E Renato, a sua mensagem, você já falou lá no começo da torcida, qual a sua mensagem final, assim, pra gente já encerrar, pra torcida do Rio Branco para 2024? O que você quer da torcida e o que a torcida pode esperar do Rio Branco? Eu acho que, assim, o que eu espero da torcida é apoio, compreensão do momento, porque toda mudança dói, né? Mudar para melhor dói. Você está aprendendo, você está estudando, você fica horas estudando, mas no final do dia você sai com mais conhecimento, né? Mas aqui talvez tenha sido desgastante, você tenha que deixar de ir para a praia para estudar e para ter aquele aprendizado. Mudar para melhor vai doer. A gente vai aprender, a gente vai errar, as estruturas vão estar se adaptando. Então eu espero a compreensão de todo mundo. Isso não quer dizer que a gente admita o fracasso, a gente admita a derrota, a gente vai trabalhar muito para ser campeão, mas a gente espera que todo mundo entenda que é um trabalho de longo prazo e que se a torcida não abraçar, se a gente não tiver apoio da torcida, e eu falo frequentar o estádio, apoiar nas redes sociais, comprar os produtos, ser ativo como sócio torcedor, o projeto não é sustentável. Então não existe um Rio Branco, o SAF forte sem uma torcida muito forte. E foi isso que nos chamou a atenção no Rio Branco, isso que nos trouxe até aqui. Né? O que nos atraiu no Rio Branco foi exatamente a força e a potência da sua torcida. Então, ela mostrando essa força, ela comprando a nossa briga, eu não tenho a menor dúvida de que a gente vai ter sucesso no curto prazo, no médio prazo, mas principalmente no longo prazo. Né? Ter um produto sustentável, um projeto sustentável, que é o nosso grande objetivo. Então, o que eu peço é basicamente apoio, compreensão, participação, sugestões. Eu estou super aberto a quem quiser, sou super acessível na rede social, no Instagram principalmente, manda mensagem, sempre que eu puder falar eu respondo o pessoal, e é isso. Estou muito feliz, né, de ter conseguido chegar até aqui num clube dessa grandeza. Eu sei o tamanho da responsabilidade, eu não fujo dessa responsabilidade, foi para isso que a gente assinou. Então as cobranças eu sei que elas vão chegar e elas vão ser todas bem absorvidas. Não garanto o sucesso esportivo, né? Eu garanto muito trabalho, muita dedicação, e conto, enfim, mais uma vez aí com o apoio de todo mundo. E a grande pergunta desse podcast, você veio da onde? Que você é Antunes também, eu não te conheço. Eu até te falei, minha família é do sul, acho que os Antunes do meu lado vieram também do lado da costa oeste do Rio Grande do Sul. Não, Perto de São Borja ali. Meu pai vem do interior de Minas Gerais, de Conselheiro Pena. Então não. A família, meu avô trabalhava na Vale, família de 12 irmãos, todo mundo mineiro. Mas veio muito cedo pra cá. Meu pai veio muito cedo pro Espírito Santo. Tipo, começou lá no Rio Grande do Sul e foram pro Paraná, e hoje a maioria dos meus parentes Antunes moram em Criciúma. Uhum. Né? Então... Não acredito que a gente tenha contado, mas a gente pode fingir que tem, não tem problema. Beleza. Somos parentes. Quando saiu o Renato, eu falei, o que um parente meu tava... E teve até um torcedor que brincou, falou, acho que as crianças hoje comprou a SAF do Rio Branco. Eu falei, não, tem nada a ver, não é meu parente. Mas, Renato, muito obrigado mesmo pela participação. Como eu te falei, foi um desejo muito... A torcida do Rio Branco pediu muito você aqui. Estamos aqui, cumprimos o objetivo, galera. Espero que vocês tenham assistido, gostado, se divertido. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal.
E é isso. Muito obrigado, viu, Renato? Obrigadão Valeu, mesmo. conta comigo sempre. E galera, você que acompanhou até agora, nossos patrocinadores, Vistec Serviço e Tecnologia, o site da Vistec está na descrição e a propaganda da Vistec vem agora. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Porcarbet, o jeito capixaba de torcer e se divertir. Faça sua aposta na Porcarbet. O link também está na descrição. Para você comprar a camisa do seu time capixaba, não tem outro lugar a não ser o Baú do Cabeleiro. O site da loja está na descrição, vá lá, siga no Instagram. Churrascaria Estância Gaúcha, Linhares, Teixeira de Freitas e Anápolis. E você que quer fazer aquela doação, ajudar a gente a continuar com o projeto, a chave Pix está passando na tela. Até uma próxima, valeu!